Pro caso, galera, Júlia foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 5 anos em regime fechado e 20 dias multas por ter cometido, em 2 de 1 de 2018, o crime de estelionato majorado em razão de serem as vítimas idosas, na modalidade de crime continuado. Houve trânsito em julgado da sentença em 26 de 12 de 2019 e consequente início do cumprimento de pena em 28 de 12 de 2019. Você vê que eu coloquei um monte de data aqui e é pra confundir mesmo, entendeu? Porque é assim que você vai pegar, às vezes, na sua prova. Um monte de data, você tem que entender quais datas realmente importam. Ó, vamos lá. No dia 30 de 8 de 2021, por ter cumprido 1/3 da pena estabelecida e por preencher todos os requisitos objetivos para a obtenção desse, você, como advogado de Júlia, formulou o pedido para obtenção de livramento condicional, junto ao juízo da vara de execução penal, da comarca de Volta Redonda, o qual foi indeferido sob os seguintes argumentos. Aí lá ele vai colocar os argumentos aqui pelo qual o juiz indeferiu, que vai ser os argumentos que você vai contra-atacar, né? Você, advogado de Júlia, foi intimado dessa decisão hoje, dia 3 de setembro de 2021, uma sexta-feira. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo para a sua interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Bom, ele quer que você redija a peça cabível. Qual é a peça cabível? O enunciado trouxe como informação que você pediu que fosse concedido o livramento condicional, mas o juízo da execução indeferiu o seu pedido. Se o juízo da execução indeferiu um pedido, você vai interpor o agravo em execução, ok? Sem grandes problemas com isso. Antes da gente analisar a tese, vamos analisar a contagem do prazo, né? Foi no 3 de setembro de 2021 que você foi... Vou coisar um calendário aqui pra gente contar direitinho. Você foi intimado numa sexta-feira de setembro de 2021. Quais são as regras para você contar o prazo penal? São basicamente 3 regras. Primeira regra: exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Segunda regra: a gente só conta prazo... Segunda regra: os prazos são contados em dias corridos. Terceira regra: prazo não se começa nem se termina em dia não útil. Então, 3 regras: exclui do começo, inclui do final. A gente conta em dias corridos, não é em dias úteis no Código de Processo Civil, que é em dias úteis, aqui é dias corridos. E, dias corridos, beleza, mas e se terminar no final de num sábado, no domingo ou no feriado? E se começar no sábado, no domingo, no feriado? Aí você vai prorrogar para o dia útil subsequente, tá? Porque não pode começar nem terminar em dia não útil, tá bom? Essas são as 3 regras. Então, vamos lá. Você dia 3, sexta-feira de setembro, não era isso que ele falou pra gente? Dia 3 de setembro de 2021. É uma sexta-feira. Começou numa sexta-feira. Esse vai ser o dia do começo. Eu vou excluir o dia do começo e começar a contagem. Mas aqui tem um sábado e um domingo. Eu posso começar a contagem no sábado ou no domingo? Não, eu não posso começar. Não posso começar a contar no sábado ou domingo, porque não se começa a contar prazo em final de semana ou feriado. Então tem que começar da segunda-feira aqui, ó. Aí segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta-feira, dia 10, vai ser o último dia. Por que 5, gente? Porque lembra, eu não sei se vocês chegaram a ver a aula, mas para quem não viu, o recurso de agravo à execução, ele não está regulamentado em lugar nenhum. Então, por analogia, né, o STF e a doutrina entende por se aplicar o mesmo rito do recurso em sentido estrito, né, que é o recurso que combate as decisões interlocutórias no processo penal. E o recurso em sentido estrito, ele tem prazo de 5 dias para interpor o pedido, né, e 2 dias para apresentar as razões. Então, 5 dias. Por isso que o prazo é de 5 dias. A súmula 310 do STF, se eu não me engano, ela fala isso, que quando cair numa sexta-feira o início do prazo, você tem que começar a contar na segunda, tá bom? A súmula nem precisava ter essa súmula, mas o STF reforça esse entendimento. Então, esse vai ser o início do prazo, ó, numa sexta-feira, que é dia útil, tá ok? Esse é o início do prazo. Matamos o prazo, vamos ver aqui a questão. Gente, no número 1, endereçamento. Para quem que você vai endereçar a peça? A decisão foi proferida pelo juiz da execução da comarca de Volta Redonda. Então, é para ele que você vai endereçar a peça de interposição. Olha, a peça de interposição aqui, você vai falar que é para o juiz de Volta Redonda, tá ok? E as razões? As razões são para o tribunal. Então, é o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, né? Volta Redonda fica no Rio de Janeiro. Sem mistérios, então, ok? Vamos lá. Aí, aqui é padrão, né? Não tem muito o que mexer.
aqui que a gente vai mudar. Você vai colocar um endereçamento, vai colocar brevemente os fatos, e no direito você vai combater as razões pelas quais o juiz não deferiu o seu pedido, que foi o livramento condicional. Então, aqui que a gente vai trabalhar as nossas teses. Vamos ver, então, por que o juiz não deferiu o livramento condicional. Ó, primeira tese do juiz. O juiz falou assim, olha, embora preenchidos os requisitos subjetivos para o benefício, o mesmo não se verifica com relação aos requisitos objetivos. Os requisitos objetivos, gente, dizem respeito ao cumprimento da pena. Quanto de pena você tem que cumprir para ter direito ao livramento condicional? Ele está falando que você não cumpriu o suficiente. Tendo em vista que a folha de antecedentes criminais da Júlia ostenta a condenação criminal pelo crime de furto, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento, ou seja, ela cumpriu a pena e teve a extinção da punibilidade pelo cumprimento, né? O cumprimento da pena extingue a punibilidade. Se deu em 1/1 de 2013, tá? Razão pela qual deve ser cumprida metade da pena imposta para a obtenção do livramento condicional. Agora na execução dessa nova pena aqui, desse novo crime que ela cometeu, desse crime atual, ela tem que cumprir metade da pena para fazer juiz ao livramento condicional. E por que o juiz está falando isso? Porque, segundo a lei, os reincidentes precisam cumprir metade da pena para poder fazer juiz ao livramento condicional. Veja que ele está apontando a folha de antecedentes criminais, a condenação dela por crime anterior, porque ele está querendo dizer o quê? Que ela é reincidente, por isso ela precisa cumprir metade da pena. Só que, na verdade, Júlia não é reincidente. Por que ela não é reincidente? Basta você ter cometido 2 crimes, um crime atrás do outro, para ser reincidente? Claro que não basta. Depois vocês leem o artigo 63 do Código Penal, que diz o seguinte, que diz que a reincidência se verifica quando você comete novo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória que te condenou para o crime anterior. Beleza, então, teve o trânsito em julgado de uma sentença que te condenou por um crime, você vai lá e comete, após esse trânsito em julgado, um novo crime. Aí a gente tem a reincidência. Ok, Júlia, então parece que ela é reincidente sim, ela foi condenada por um outro crime. Mas aí você tem que olhar o artigo 64. Porque diz o seguinte, que passados 5 anos, você volta a ser primário. Passado mais de 5 anos desse período aqui, da extinção da punibilidade pelo cumprimento de uma pena. Extinguiu a punibilidade aqui, extinguiu. Passou 5 anos... Passou mais de 5 anos, você voltou a ser primário. Eu posso cometer um novo crime aqui, depois desses 5 anos que eu vou continuar sendo primário? Sim, você pode cometer um novo crime, você vai continuar sendo primário. Tá bom, gente? Vamos ver então o que diz o artigo 64, que tá aqui. Eu coloquei aqui no nosso gabarito, o gabarito, artigo 64, efeitos da reincidência. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena, né, teve o cumprimento, no caso ali, e a infração posterior, então... Entre a extinção da pena pelo cumprimento e a infração posterior, tiver decorrido um lapso temporal de mais de 5 anos. Então, entre a extinção da pena e a infração posterior, tivemos um lapso temporal aí superior a 5 anos. Nesse caso, você volta a ser primário, tá bom? Computando-se o período de prova e suspensão do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Então, gente, é isso. Você volta a ser primário após os 5 anos. Poxa, aí agora você primáriozão mesmo e é isso aí? É isso aí. Você só vai ostentar maus antecedentes. Isso vai se tornar maus antecedentes para você. Porque os maus antecedentes, ele é igual a má fama. Você carrega pro resto da vida, entendeu? Não importa se você é uma nova pessoa, se você mudou, ninguém quer saber. Maus antecedentes lembra de má fama. Você carrega pro resto da vida. Já a reincidência, não. Você pode se desfazer dela, entendeu? Você pode deixar de ser reincidente, você pode voltar a ser primário se você andar nas redes ali por mais de 5 anos. Foi o que a Júlia fez. A Júlia andou nas redes por mais de 5 anos. Como vocês podem ver, vamos subir aqui para mostrar para vocês. Não quer subir não? Beleza. A extinção da pena se deu em 1/1 de 2013. Ela terminou de cumprir a pena em 1/1 de 2013. 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Olha, gente, passou 5 anos. Aí ela foi lá, 2/1 de 2018, cometeu um novo crime. Ela esperou passar 5 anos certinho. Essa Júlia com certeza estudou um pouquinho de direito. Então, né, ela esperou passar 5 anos e falou: não sou mais reincidente, sou primária. Posso cumprir, então, só 1/3? Gente, não precisa ficar, então... Olha, a data que a gente precisava aqui, era essas 2 datas aqui, eram as datas que a gente precisava. O restante era só pra te confundir mesmo, entendeu? Eram as datas que a gente precisava. Mas aqui tem uma data aqui, Cara, o enunciado já falou que ela cumpriu 1/3. Se ele falou, tá falado. Se você fizer o cálculo, você vai ver que ela realmente cumpriu 1/3. Mas ele falou, ela cumpriu 1/3. Então, beleza, se ele falou... ele falou que ela cumpriu 1/3 e ela preenche os requisitos subjetivos. Pô, o enunciado já falou, então
não discute com o enunciado. Ele falou que ela cumpriu um terço. Eventualmente eu posso ter errado porque eu que fiz. Mas aí depois vocês me avisam. Mas é só pra dizer assim, que você pegou uma prova, não fica calculando lá. O enunciado te deu a informação, tem aquela informação como certo, tá bom? Então vamos lá. A gente já viu então que ela não é reincidente, ela só tem maus antecedentes, porque dos maus antecedentes ninguém se livra. Lembrando, gente, inquéritos policiais em curso e ações penais em curso, que ainda não terminaram, podem ser usados como maus antecedentes? Não podem, a STJ já definiu que não pode, tá? Só é importante lembrar. Beleza, gente. Olha o que diz o artigo 83 da LEP. O juiz poderá conceder livramento condicional, Quais são os requisitos para o livramento condicional? Tem lá, né, mas os requisitos objetivos de cumprimento de pena. Olha, tem que cumprir mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente. Não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, 1/3 da pena é para quem não é reincidente em crime doloso e tem bons antecedentes. Beleza. Acho que não é o caso da Júlia não, hein? Porque ela não é reincidente. Ela voltou a ser primária, mas ela não tem bons antecedentes não. Beleza, vamos ver se o caso dela é o item 2. Cumprido mais da metade se o condenado for reincidente. Então, ela tem que cumprir mais da metade se for reincidente. Pô, também não é o caso dela, porque ela também não é reincidente. E agora? O caso dela não está descrito na lei? Pois é, o caso dela não está descrito na lei, que é o não reincidente com maus antecedentes. Como o caso dela não está descrito na lei, o que se entende? Que tem que fazer a interpretação mais benéfica para ela. Tem que fazer a interpretação mais benéfica para ela, que é colocar ela aqui no inciso 1. Então é isso que você vai alegar, tá bom? Cara, eu entendi, mas como é que eu escrevo? Eu tenho muita dificuldade de escrever. Eu acho que é o que as pessoas mais falam. Gente, não se desesperem com isso. Eu aprendi assim. Eu aprendi pra fazer assim e funciona pra mim. Pega uma informação do pré-pronunciado pra quebrar o gelo, coloca um todavia, porém, e mostra o que o juiz fez diferente, entendeu? E mostra o que a lei diz sobre aquilo. Você vai mostrar assim, o que o juiz fez, porém, todavia, e mostra o que a lei diz, para mostrar que tá em desacordo com a lei. Entendeu? Aí você coloca a lei e fala do caso. Aí você fez a fundamentação jurídica, que é trazer a lei e relacionar a lei ao caso concreto. Então, por exemplo, você vai falar... a primeira razão pela qual o juiz da vara de execução penal indeferiu o pedido de livramento condicional foi alegando que não se verificava com relação... Não se verificava preenchidos os requisitos objetivos da concessão. Tendo em vista que a folha de antecedentes criminal, a folha de antecedentes criminais de Júlia ostensa a condenação criminal pelo crime de furto, tal. Beleza. Todavia, conforme o artigo 64, inciso 1, não prevalece a condenação anterior, não sei o que lá. Aí você coloca lá que não prevalece porque passou 5 anos. Aí você colocou o artigo. Agora você vai relacionar com o caso concreto, tá bom? Agora você vai fazer a relação com o caso concreto. Todavia, o artigo tal diz isso. Nesse sentido, cumpre observar que a extinção de punibilidade da pena da Júlia se deu em 2013 e o novo crime foi cometido em 2018. Razão pela qual... Meu Deus, tá difícil demais. Razão pela qual já se passaram mais de 5 anos, voltando Júlia a ser primária, tá? Sendo Júlia primária, aí você vai lá de novo falar o que a LEP fala. Ela deve se enquadrar no inciso 1º da LEP, visto que deve-se fazer uma interpretação mais benéfica, posto que a LEP não contempla os casos de não reincidentes com maus antecedentes, que a LEP não contempla esses casos, né? E aí você vai trazer que a interpretação a ser feita deve ser a mais benéfica para o executado. Tá ok? Vamos ver qual o segundo argumento do juiz é indispensável a realização de exame criminológico. Por quê? Pela gravidade do crime de estelionato e o prejuízo à ordem econômica e social causado por ele. Então, o juiz está dizendo que é indispensável a realização do exame criminológico para que o seu cliente tenha direito o livramento condicional, tendo em vista a gravidade abstrata do delito. Gente, ele não fundamentou no caso concreto, ele fundamentou na gravidade abstrata do delito. Pode isso? Não pode isso. A gente tem a súmula do STJ, né, que diz isso. Olha, 430. O exame criminológico, pelas peculiaridades... Admite-se o exame criminológico. Ele não falou que é proibido. Você vê que o STJ falou assim, não é proibido. Até admite-se. Desde que, pelas peculiaridades do caso, você faça isso em decisão motivada. Então você tinha que mostrar que, pela peculiaridade, Júlia parece uma psicopata que quer roubar o dinheiro dos velhinhos. Então, por essa razão, eu preciso do exame criminológico antes de conceder o livramento condicional. Aí ele tem que fazer uma decisão fundamentada no caso concreto. Depois ele olha essa súmula vinculante do STF também. Tá ok?
Aí como é que você vai fazer? Pega uma informação do enunciado, todavia, e faz a relação com a súmula ou o artigo. Então, conforme o juiz da vara de execução, é indispensável a realização de exame criminológico pela gravidade do crime. Todavia, a súmula tal do STJ diz tal coisa. Razão pela qual... aí você vai fazer relação com o caso concreto. Razão pela qual seria necessário a fundamentação e motivação de tal pedido de exame criminológico relacionado às peculiaridades do caso. Não se pode fazer não se pode requerer o exame criminológico com base na gravidade abstrata do delito. Pronto, tá meio esquisito o que eu tô falando, mas vocês entenderam a ideia, né? De como que vocês vão escrever. E é só isso, tá, gente? Não precisa colocar... Se quiser trazer jurisprudência, quiser trazer doutrina, pode trazer, mas isso não é necessário, tá? Vai ficar muito bonito e tal, mas não é, para pontuar, você não precisa disso. Para pontuar, você tem que mostrar que você conhece o que a lei diz. Você tem que trazer a lei e relacionada com um caso concreto. Trazer a jurisprudência é isso que você precisa para pontuar. Trazer o que a súmula diz ou o que a lei diz e relacionar com um caso concreto. Vamos ver a letra C. Mesmo que preenchido os requisitos e existente o exame criminológico, então assim, olha, mesmo que você tivesse cumprido a pena, que eu te mandei cumprir, metade lá, tivesse cumprido mais da metade da pena, e tivesse o exame criminológico, mesmo assim eu não te daria livramento condicional. Por quê? Porque sobre a Júlia recaem fundadas suspeitas de integrar organização criminosa. Tá. Isso estava na sentença? Não. Conforme relatam os agentes penitenciários. Tá, o fato, não consta expressamente na sentença condenatória. Bom, não pode isso também, tá, gente? Segundo esse artigo aqui que foi incluído, acho que pelo pacote anticrime, o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa não poderá progredir de regime. Então, cara, se na sua sentença disse assim, condeno fulano de tal a pena tal por integrar a organização criminosa, tá lá na sentença. Aí, filho, você não vai poder progredir de regime, você não vai poder obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo. Então, tem duas coisas aqui, né, gente? Você tem que estar expressa a sentença e tem que ter elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo. Nesse caso aqui, não teve nenhum dos dois. A gente ainda vai ver se o STF, se isso daqui vai prevalecer, né? Qual a interpretação que o STF vai dar para isso, porque, bom, em tese, esse artigo aqui é muito questionável, porque ele tá fazendo, ele tá ferindo a individualização da pena, né? A questão da progressão do regime, do livramento condicional, da concessão de benefícios no âmbito da execução penal, ela tem que obedecer o princípio da individualização da pena. E esse artigo, ele faz com base na gravidade abstrata do delito. Ele faz exatamente aquilo que a gente questionou lá em cima. E o STF não costuma entender pela constitucionalidade disso, não. Mas a gente ainda vai ver como é que vai ficar a situação. Tá, ok? Mas enfim, você vai dizer isso. É aquele mesmo estilo de sempre. Pega o que o enunciado falou, traz esse artigo aqui, né? E faz a relação com o caso concreto. É só isso, gente. Então eu acho que acabou, tá? Você vai colocar aqui... Aí você pode colocar aqui nos pedidos, você pode abrir 3 itens se você quiser, tá? No direito. Da primariedade, da não reincidência, ou ai, meu Deus, dizer que foram preenchidos, do preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional. Aí você abre lá, aí segundo item, você abre lá o segundo item, que é sobre o quê? Nem me lembro. Que é sobre o exame criminológico, do exame criminológico. Aí terceiro item, da inexistência de organização criminosa, da não integração de organização criminosa pela executada, sei lá. Ou você pode fazer direto também, tá? Ou você pode fazer direto, não precisa dividir isso. Se você quiser ir escrevendo diretamente como um texto, você pode fazer. O importante é que você peça tudo o que você alegou, tá? Alegou, pede. Então você pediu aqui. Mas aqui a gente só pediu uma coisa, né? Verdade, não vai precisar pedir um monte de coisa, não. Aqui tem peça, a gente sempre pediu um monte de coisa, meu Deus. Aqui você vai pedir uma coisa, a concessão do livramento condicional. É só isso que você vai pedir, tá, gente? É só isso, então.